Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Adriana Ribeiro Maia, sou jornalista e, sobretudo, contadora de histórias que vive em Viena, capital da Áustria, faz mais de 20 anos, e esse aqui é o Vida Europa. Nesse vídeo de agora, nós vamos comentar e analisar o vídeo do youtuber Felca sobre o tema de adultização, inclusive ele está no hype nesse momento. Ele postou esse vídeo, eu ainda estava em Brasília, eu vi esse vídeo e recomendo que vocês também assistam, mas tem alguns pontos que eu vou comentar nesse vídeo, vamos fazer um contraponto do que seria aqui na Europa, e também eu vou falar das lacunas que ele deixou nesse vídeo, inclusive lacunas que podem causar problemas, inclusive problemas para ele mesmo, tá? Mas, antes que eu continue, aqueles recadinhos típicos de YouTube, se vocês curtem histórias cotidianas Brasil, Europa, deixe de se inscrever no canal, curtir, compartilhar. As últimas 5 semanas eu estive em Brasília por questões familiares, inclusive eu já gravei um vídeo contando, né, um pouco, inclusive outros assuntos também que eu vou trazer. Lamentável situação de saúde que a minha mãe se encontra, enfrentando um câncer e a gente passando aí. Mas isso daí eu falo num outro vídeo e vamos entrar de tacada, né, no nosso tema. Eu já vou começar com a nossa primeira tela, e a primeira tela é justamente dele, né, do Felca. Esse vídeo, ele já atingiu as 38 milhões de visualizações nos últimos 7 dias. Tá? Até eu vou sair daqui para não dar problema. E aí a gente vai começar falando de alguns, vamos dizer assim, de alguns pontos que eu vou trazer nesse vídeo. Primeiro deles, o vídeo ele é bem feito, ele é bem intencionado. Ele fala de como funciona isso, especialmente dos algoritmos do Instagram, né, que gosta desse tipo de conteúdo, né, de adultização de crianças, e ele faz ali uma denúncia contra um determinado influenciador digital do estado do Piauí. Eu não vou citar nomes aqui, mas você já sabe, inclusive, porque, não vou dizer assim, a minha intenção aqui não é, eu vou dizer assim, as denúncias, mas a gente analisar o vídeo do Felca, ele faz a denúncia especificamente, só que isso já havia sido feito pela youtuber Astrid Fontinelli. Está aqui. E ela já havia feito essas denúncias contra esse influenciador digital do estado do Piauí em 2024. E neste momento, a Justiça do Estado da Paraíba determinou que Fontinelli removesse o vídeo das redes sociais. E o que ele, né, esse, para minha opinião, é a primeira lacuna do vídeo, ele não menciona isso. Isso é muito importante. Inclusive, o pessoal que realmente quer viver de produção de conteúdo e de fazer uma coisa mais voltada ao jornalismo, é muito importante que vocês, sempre quando vocês forem abordar um assunto, vocês peguem todos os lados da questão. Outra coisa também, e a gente vai entrar nesse ponto, é que quando ele fala da questão da adultização, e aí a gente vai falar, e eu vou citar aqui um outro youtuber que eu gosto bastante, libertário, mas eu não sou libertária, eu sou liberal, que é esse daqui, que é o do canal Ancapsu, Peter, né? Peter, ele tem um pseudônimo, acho que é em russo, né? Não sei pronunciar, vou chamar ele só de Peter. E nesse vídeo dele aqui, que eu não vou tocar o play, ele fala que deputados propõem um total de 16 leis felcas contra a adultização e todas elas inúteis e perigosas. Concordo com ele. E aí a gente vai entrar, e eu vou voltar para mim, na outra lacuna que esse vídeo deixou, que esse problema, ele é um problema muito antigo na sociedade brasileira. Quem é da minha geração, na década de 90, né, vai se lembrar
de uma certa apresentadora, que eu não vou citar o nome também, né, que fazia muito sucesso na Rede Globo, né, que eu me lembro que na época havia um debate muito grande falando que ela usava umas roupas um pouco curtas demais, que tinha os produtos dela, que tinha maquiagem. Então, esse processo de adultização ou de sexualização de crianças, ele já é muito antigo na sociedade brasileira, e quase que, desculpa, ainda estou com muito resfriada do avião ainda, vou de volta, né, no caso aqui, para Viena, de Brasília para Viena. Então, assim, esse é um processo que está muito aceito na sociedade brasileira, e a gente observa isso nas redes sociais, de crianças, né, vamos dizer assim, se maquiando, crianças usando roupas de adulto, é como se fosse uma coisa normal, o que aqui na Europa não é. Inclusive eu vou colocar no link de descrição desse vídeo as leis de dados pessoais, que esse é um outro ponto, que é o próximo ponto que eu vou trazer aí, outra lacuna que ele também deixou no vídeo, e também um ponto que eu acho muito importante, que aí eu vou trazer uma outra tela, que é quais são os estados mais pobres do Brasil. E aí ele fala, né, do PIB per capita é uma métrica crucial para compreender as disparidades econômicas e sociais dos estados brasileiros. Ele fornece uma visão clara da distribuição de riqueza gerada em relação ao número de habitantes. E aí ele fala, né, e é clássico que os países do muitos anos de Europa, estados do norte e nordeste no Brasil são os mais pobres, né? Veja quais são os estados mais pobres do Brasil, e a gente vai ver aqui o estado do Piauí, da onde vem esse influenciador digital, que já havia sido denunciado antes. E aí a gente vai ver que o que ele faz? Ele cria uma espécie, até onde eu entendi, uma espécie de reality show com crianças, e que ele supostamente paga ou dá iPhone ou dá ajuda financeira para os pais dessas crianças. E aí a gente vai entrar num outro ponto que é um mito, né, no Brasil, do dinheiro fácil. E muitas vezes que vai para as redes sociais de uma forma, por exemplo, a questão dos próprios influenciadores digitais para ganhar ou conseguir patrocínio, a questão das bets, que a gente também já falou aqui, né, muitas pessoas que vão apostar online, ou propaganda enganosa de muitos influenciadores digitais que vendem essa questão das bets como se fosse investimento, quando não é investimento. Então, todos esses pontos juntos acaba gerando todas essas, vamos dizer assim, mal entendidos na sociedade brasileira, e isso também mostra uma questão estrutural muito grave da desigualdade social, como a gente acabou de ver aí, dos estados que são norte e nordeste, que são estados muito pobres, e que as famílias jogam seus filhos na internet porque não existe ou não tem renda, né? É muito diferente do que é daqui da Europa. Claro que existe uma diferença entre o sul e o norte da Europa, mas aqui na Europa Central a questão social ela já está muito, vamos dizer assim, relativamente resolvida, e muito dificilmente você vai ver famílias colocar seus filhos nas redes sociais. Inclusive, existe a lei de dados pessoais, que proíbe, ou seja, você não pode colocar a imagem de uma pessoa nas redes sociais sem autorização prévia, e a gente vai ver que aqui no Brasil também existe uma lei de dados pessoais, e que ela é absolutamente ignorada. E outra coisa que eu queria falar também, que ele fala muito da questão da pedofilia, que infelizmente existe, aliás, que redes sociais, como a própria Rede Cor-de-Rosa faz vistas grossas, porque gera muito engajamento e gera muito dinheiro, e todas as vezes que saem reportagens aqui na Europa relacionadas à pedofilia, elas saem que catálogos, né, de fotos de crianças que na sua maioria são ou da América Latina, ou da África, ou da Ásia, ou seja, de
continentes onde ou a lei é muito fraca ou simplesmente existe um consentimento da sociedade. E esse é um grande problema no Brasil. Existe o consentimento, sim, as pessoas acham isso, entre aspas, muito normal. A lei de dados pessoais, que ela é do ano de 2018, tá? Essa aqui é a página do Ministério Público Federal no Brasil, tá? Deixa eu só descer aqui um pouco. E aí, tá aqui. Então, não é que necessariamente precise-se de mais leis, precisa-se de que as leis sejam cumpridas e que a polícia faça um trabalho de monitoramento das redes sociais e que, ao mesmo tempo, haja uma conscientização da sociedade brasileira de parar de achar normal crianças, especialmente meninas, também meninos, mas nesse caso mais meninas, como mini mulheres, que não são crianças, né? E aqui está tudo explicando, né? Olha aqui, por exemplo, só essa frase, né? A lei define o que são dados pessoais, explica que são deles, estão sujeitos a cuidados ainda mais específicos, como os dados pessoais sensíveis a dados de pessoas sobre crianças e adolescentes, ou seja, já existe. Já existe legislação no Brasil para isso, ou seja, não é necessário mais uma lei das muitos e muitas vezes inúteis que a gente possa ter que não vai servir para nada. E aí, nós vamos falar do Estatuto da Criança e do Adolescente. Estamos daqui na Lei 9.069, de 13 de julho de 1990, que é onde está o Estatuto da Criança e do Adolescente, isso é antes das redes sociais, né? E aí, esta lei dispõe sobre a proteção integral à criança e adolescente. Então, já temos leis, entendem? Então, já temos leis. Dado isso, a gente agora vai fazer as nossas considerações finais. Eu vou tirar o meu óculos para isso. As considerações finais. Eu acho que o vídeo ele foi bem feito e bem intencionado e faltou essas lacunas que a gente comentou aqui, a lacuna do ponto de vista econômico, né? Ele esqueceu de mencionar que esse influenciador digital do estado da Paraíba, não, do Piauí, estou ficando doido, do estado do Piauí, ele já havia sido, vamos dizer assim, mencionado pela youtuber Astrid Montinelli, ele não mencionou isso, e aí eu vou entrar num ponto que, para mim, eu tenho observado essa discussão nas redes sociais e eu acho que ela está certa, de que a probabilidade, né, do governo Lula 3 de usar essa situação ou este tema para poder emplacar mais uma vez a lei de censura das redes sociais, que são coisas bem diferentes. A gente já viu que existe já uma leis para isso, e o oportunismo político. Por isso que eu acho, por isso que eu, como eu mencionei no começo desse vídeo, que houveram lacunas que ele deixou, e essas lacunas vão ser bem aproveitadas pelos políticos. Eu trabalhei com assessoria de imprensa em Brasília, e digo para vocês o seguinte, os políticos, eles vão catando assuntos todos os dias. E o governo Lula 3, ele vem passando por um nível de impopularidade, vamos dizer assim, um sentimento anti-PT, anti-esquerda muito grande na população. E a sanha do PT de ou regulamentação ou regularização, que acaba sendo basicamente a mesma coisa, é uma coisa muito antiga. O PT, desde sempre, vem com essa ideia, né, de querer censurar, né, até porque eles já controlam muito bem tanto a cultura como a mídia, e agora eles querem fazer o possível para censurar as redes sociais. Isso não significa, e deixamos muito claro aqui nesse vídeo, que esse assunto deveria cair no esquecimento, ou ele agora está hypado e de repente ele não ser mais. Muito pelo contrário, eu gostaria que esse vídeo do Felca, ele trouxesse uma reflexão na sociedade brasileira e, sobretudo, do ponto de vista da aceitação
do que ele chamou de adultização das redes sociais, quando lá atrás uma outra influenciadora, que é a Astrid Fontinelli, que é considerada de direita, ela tocou nesse assunto, né, desse influenciador digital aí do estado do Piauí, e que isso foi esquecido pela imprensa, pela grande imprensa, né? Foi literalmente esquecido, e agora, mais uma vez, a imprensa erra, e eu estou vendo bons jornalistas cometendo esse erro mais uma vez, dizendo, endeusando o Felca, nada contra ele, eu acho o conteúdo dele muito bom, mas, mais uma vez, é importante a gente falar aqui, quando a gente traz um assunto, o assunto ele tem que ser colocado em todos os ângulos. E, sobretudo, quando a gente dá uma olhada no que é a política no Brasil, ou de grupos políticos que estão no Brasil no poder desde sempre, vocês têm que tomar muito cuidado para que vocês não deixem lacunas, né, nos temas, porque os políticos vão se aproveitar dessas lacunas, como estão se aproveitando das lacunas que o Felca deixou no vídeo que ele gravou, tá? Especialmente os petistas, né? Como a gente já comentou que os petistas já estão no poder há mais de 20 anos, eles já controlam a imprensa já faz muito tempo, são muito bons em narrativas, e aí pode acabar dando, ou seja, de literalmente censurar as redes sociais e aí acabar qualquer tipo de discussão ou de adultização ou de qualquer outro tipo de discussão, ou simplesmente o que, na minha opinião, acaba sendo pior ainda, que é o assunto que é muito sério e que deveria e deve ser discutido junto à sociedade brasileira, acabar, vamos dizer assim, acabar no esquecimento, tá certo? Se vocês curtem histórias cotidianas Brasil-Europa, deixe de se inscrever no canal, curtir, compartilhar. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. De repente ele ficou um pouquinho mais longo, mas eu resolvi trazer vamos dizer assim, uma análise um pouco mais completa e trazendo os pontos em que eu achei que faltou no vídeo dele, as lacunas que ele deixou. Eu espero que ele não tenha maiores problemas com isso, tá certo? Muito obrigada pela atenção de vocês e nós nos vemos muito breve em um vídeo short live aqui no Vida Europa.